Fala, gente, tudo bem? Bom, prazer estar aqui de novo, podendo estar falando com vocês. Um prazer imenso, então bem-vindos de volta. Espero que vocês estejam bem, se cuidando, ficando forte cada vez mais, se alimentando bem, tomando vitaminas, para que o sistema imunológico da gente permaneça forte nessa quarentena, que tudo vai acabar e tudo vai voltar ao normal e logo, logo estaremos juntos novamente, estaremos na aula presencial, vendo face a face, podendo estar dando um aperto de mão, podendo dar um abraço de boas novas, certo? E o que eu tenho que falar para vocês? O que a gente vai estudar hoje, a gente vai ver que o ser humano, relacionado à educação física, ele é extremamente adaptável, assim como sua matéria. Desde o princípio da educação física, ela passou por vários momentos ruins, vários momentos bons, vários momentos adaptáveis. Então, a educação física ela se adaptou conforme a década. Como, por exemplo, hoje nós estamos vivendo a quarentena. A gente sabe que nós temos que se cuidar, temos que se isolar agora para que a gente possa ficar longe desse vírus. Então, qual a importância dela? A importância da educação física hoje é uma válvula de escape, ou seja, é uma melhora no nosso dia. A gente sabe que os dias vão ficar um pouco mais monótonos, até que a gente vai acordar, a gente vai ver uma televisão e a gente vai estudar um pouco, mas aí vai ficar uma rotina sempre nisso. É bom? É, mas também tem o seu lado ruim. Por exemplo, agora vai aumentar os índices de obesidade. Agora vai aumentar o índice de sedentarismo. Então a educação física, com justamente o próprio exercício físico, é uma válvula de escape. Você pode se adaptar, como a gente já botou até alguns vídeos na página da escola, alguns exercícios que a gente pode fazer em casa, a sós, não com aglomerado, mas sim em casa, podendo fazer educação física, podendo fazer o exercício. Então o exercício ele vem para a nossa melhora, para o nosso bem-estar, nossa melhoria da mente, do corpo. Então o exercício ele tem essa funcionalidade, ela tem essa função, a função de melhorar o nosso dia, de prevenir doenças, que a gente vai ficar forte, a gente vai fortalecer. E também tem um papel muito grande no nosso psicológico. A gente vai ficar bem, a gente vai ter mais disposição para enfrentar o dia a dia, mais disposição para estudar. Então, sim, é importante a educação física. A educação física se faz mais presente hoje e muito mais importante, certo? Então, o início da educação física, ele é muito engraçado e é muito interessante. Por quê? Porque a educação física ela é a matéria mais antiga que tem. Ah, professor, mas como assim é a matéria mais antiga? Antes de vir a matemática, antes de, obviamente, vir a história, porque ainda estava se concretizando, estava acontecendo, antes de vir o português, antes da fala, a gente tem registro da educação física. Como assim registro da educação física? Vocês estão vendo algumas figuras aqui, que obviamente são dos homens primitivos, os homens da caverna, que foram os primeiros homens a ter relatos com a educação física, com o exercício físico. Por quê? Nesse período das cavernas, era importante duas coisas. Era importante caçar, obviamente, e sobreviver. Até então, porque sobreviver faz parte da caça. Mas vocês vão prestar um pouquinho mais atenção. Então, os homens da caverna, era necessário a caça, obviamente, para se alimentar e ter um corpo com a função. Como assim com a função? Com a função de correr, com a função de saltar e com a função, obviamente, de poder agachar, de poder fazer várias habilidades motoras, várias coordenações motoras. Então, para isso, eles tiveram que caçar. Então, uma caça, nesse período, era muito difícil. Até porque vocês sabem, vocês já viram filmes, já viram livros, vocês viram que eles tinham que fazer a própria lança, eles tinham que fazer nas pedras as suas facas e assim buscar a caça. A caça não era fácil, até porque a gente está falando de um período
muito antigo. Então, a evolução dos animais hoje, ela veio para a melhora do ser humano. Hoje a gente tem um passarinho pequenininho, hoje a gente tem várias coisas menores, mas na época não. Então, eles enfrentavam animais extremamente grandes, animais que têm um triplo do seu tamanho, o triplo do seu peso. Então, para isso, eles tinham que desenvolver a força. E a gente sabe que a força é uma das habilidades físicas. Então, eles tiveram que caçar e aí eles desenvolvem a força. Só que eles tinham que caçar, mas também eles teriam que sobreviver. Então, a sobrevivência, obviamente, vem da fuga. A fuga, eles tinham que correr, eles tinham que escalar. Então, correr é uma coordenação motora, é uma habilidade física. Então, eles tinham que correr para fugir ou correr para caçar. Então, eles foram os primeiros homens que a gente tem registro na educação física. Certo? Deu para entender legal? Então, gente, esses foram os homens da caverna, que foram os descobridores. Então, já que a gente fala um pouco dos homens primitivos e a gente já sabe que a educação física e o exercício físico, que é gerando obviamente da educação física, teve o surgimento lá com os homens da caverna. Então eles tinham que correr, eles tinham que saltar, eles tinham que escalar. Então eles faziam sim atividade física e aí eles ficavam mais fortes para poder sobreviver, para poder ter chance de ter uma vida mais longa, ter uma chance de sobreviver, tendo o seu corpo um pouco mais desenvolvido no aspecto de habilidades físicas. Então eles tinham que ter essa potência muscular, eles tinham que correr, tinham que ser saudável para poder saltar, senão eles, ao invés de ser caçadores, eles viravam caça. Então, dando um salto temporal da época das cavernas para a época agora da civilização. Então a gente vai dar esse salto temporal. Então a gente vai falar agora da Grécia e da educação física nessa época da civilização. Hoje a gente sabe que os gregos eram guerreiros e temos até a mitologia grega, que é bem conhecida como Zeus, como Hades, enfim. E tem guerreiros que a gente também tem conhecimento, como Aquiles, como Hércules, como Heitor. Então, esses gregos, eles praticavam muito exercício físico, obviamente que é para ter uma desenvoltura melhor nas batalhas. Mas a educação física na Grécia, a educação física tinha um ponto de vista mais somático nessa época. Então, eles visavam mais o estereótipo da pessoa. E aqueles gregos que eram mais desenvolvidos intelectualmente, eles tinham a ideia de que um corpo perfeito era uma mente perfeita. Então, além de eles terem alguns bons estudos, eles também praticavam educação física, eles praticavam exercício físico para poder contemplar, seja isso por estética, seja isso pelo ego. Então, eles praticavam vários exercícios físicos. Então, eles tinham sim essa ideia de que um corpo que tem uma musculatura avantajada, uma musculatura saliente que a gente possa ver, eles eram endeusados. Se a gente dá uma pesquisada e até visitar alguns museus, a gente vai ver esculturas que têm uma musculatura desenvolvida. Então os gregos, eles eram assim, eles tinham que mostrar que eram bem desenvolvidos intelectualmente e fisicamente para poder ser homens que tinham, enfim, sucesso na sociedade. Então, assim, a educação grega, eles tinham 3 a 4 professores nessa época. Então, eles tinham os professores de língua, que aí onde tem a filosofia, onde nasceu a sociologia. Tem o professor de música, onde os músicos também era e é uma profissão onde os gregos também tinham muito interesse na música, então eles estudavam música. E o terceiro professor era o professor de educação física. Na verdade não era chamado de educação física, mas a gente sabe que
quem faz educação física, quem faz exercício físico e quem faz vários tipos de atividade é sempre professor de educação física. E nessa época eles tinham como terceiro o professor de educação física. Então eles estudavam técnicas de combates, eles praticavam a luta, mas também eles faziam vários tipos de exercício. Eles faziam, por exemplo, botavam uma tora de madeira para poder fazer uma longa caminhada. E aí, na educação deles, a educação física também era extremamente importante. Lembrando que a Grécia, eles tinham um poder militar muito grande, era um país também conquistador, então para isso eles tinham que ter grandes guerreiros. E a gente sabe que grandes guerreiros tem que ser grandes pessoas, falando fisiologicamente, então grandes pessoas, e tem que ter uma musculatura avantajada para poder ser conquistador e ganhar o exército. Então isso foi muito importante. E quando a gente fala da Grécia, a gente também puxa um país que pegou o leste europeu muito grande, que foi a Roma. Então a gente fala da Grécia, os gregos os romanos também tinham uma prática extremamente interessante da educação física. E a Grécia e a Roma foi onde surgiram os primeiros jogos, que a gente sabe hoje como a gente chama as Olimpíadas. Então surgiram lá vários tipos de jogos, como bigas, corridas de bigas, como lutas. Então a Roma e a Grécia eram um país extremamente conquistador na época. E aí os meninos eles tinham que ter também essa educação física, essa educação militar, para que pudessem ser os países conquistadores, para que pudessem ter sucesso. Então os meninos desde pequeno eles estudavam e tinham um espaço para treinar de lutas e de vários. Então os militares na época, eles se divertiam com corrida de bigas, com corrida de cavalo, e também, obviamente, que a gente sabe, a gente tem conhecimento, a gente vê filmes, livros, que são os gladiadores. Então na época, na Roma, surgiu acho que 286 a.C. já tinha os jogos de gladiadores, e era muito interessante porque os donos dos gladiadores, eles faziam com que os gladiadores todos os dias ele treinassem, todos os dias eles passavam várias séries de exercícios que chegavam à sua fadiga, podendo ver a performance dos gladiadores, que eles treinavam na época nos ludos, né? E aí eles treinavam para poder ver a performance do seu grande gladiador, do seu grande atleta nas areias. Então a educação física também começa a surgir muito grande, muito importante para o sucesso da Roma, tanto para o sucesso da Grécia. Então, onde a gente quer chegar com isso? A gente vê que desde o princípio tinha educação física, que era importante para a sobrevivência, e tinha a importância da educação física na educação física e moral dos alunos da Grécia e da Roma.